vacilar, não pode acontecer o que a gente viu diante do Bragantino, que foi um jogo absurdamente louco. Foi doido demais aquele jogo. E depois, a gente está vendo alguns momentos dessa noite para esquecer, como está ali na tela de vocês, que realmente foi difícil até explicar o que aconteceu com o São Paulo ontem aqui no troca de passes. O Losetti tentou, né, PC? Tu também. E eu tentei também ainda ajudar vocês, porque foi difícil. Pois é, Karine, mas me permita só uma divergência. Claro. Eu entendo que o Fernando Diniz e a comissão técnica e os jogadores do São Paulo não têm que esquecer desse jogo, não. Pelo contrário, eu acho que eles têm que mergulhar nesse jogo e tentar dissecar o que aconteceu. Não só da bola rolando, do posicionamento, dos erros cometidos na troca de passes, da pressão exercida pela equipe do Bragantino. Mas, especialmente, isso é um tema que eu acho que o Ricardinho pode até dissecar muito bem, melhor do que eu, é o seguinte: por que o São Paulo, durante 15, 20 minutos, teve aquela postura? E é por isso que eu digo que eu não esqueceria desse jogo, não. Pelo contrário, eu, como se fosse técnico, integrante da comissão técnica, jogador, o estudaria para tentar entender o que aconteceu, Karine. Pensando aí, como você falou, eu concordo. Estava à noite para esquecer pela parte emocional. Mas pensando em termos de jogo, de melhorar o que estava errado, aí realmente faz total sentido estudar o que aconteceu, Ricardinho. É verdade. Talvez o resultado para esquecer, mas o jogo não. O jogo é importante ter uma assimilação, porque o São Paulo ele não jogou bem na eliminação contra o Grêmio, teve dificuldade, não conseguiu reeditar suas atuações. Ontem, contra o Bragantino, foi um time que o Bragantino pressionou, o São Paulo errou, tomou gol de erro de saída de bola, tomou gol de bola parada, tomou gol de contra-ataque. Foi um time que produziu ofensivamente pouco, criou pouco, né? Estava em determinado momento, no início do jogo, até o Caio comentou, parece que o Bragantino é o líder e o São Paulo está procurando sair lá de baixo, porque a postura era totalmente diferente. O Bragantino, um time marcando forte, pressionando, ligando rápido o ataque com movimentações. Aí eu falo do gol do contra-ataque, um volante que saiu do campo de defesa, o Raul, se eu não me engano, e finalizou, né? A defesa do São Paulo aberta, né? Totalmente aberta. Então, os volantes passando à frente da linha da bola. Tudo bem que tanto o Tietê quanto o Daniel Alves, com a presença do Luan, que ontem estava suspenso, eles normalmente jogam dessa forma. Eles dão essa opção que é importante, ofensiva, junto com o Igor Gomes, com o Sara. Mas ontem, eles eram os jogadores que estavam protegendo ali a defesa, né? E o Bragantino sabia muito bem disso, então pressionou o São Paulo, roubou. O primeiro gol foi roubada de bola, teve esse gol do Arthur de roubada de bola. Então o São Paulo realmente cometeu muitos erros ontem. Precisa recuperar a confiança para poder jogar da forma com que o São Paulo joga. O São Paulo joga, todo mundo sabe, com a saída de bola com qualidade, com o goleiro, bola no chão. Ontem errou 2 vezes e isso causou 2 gols. Estava mal posicionado, tomou de contra-ataque, tomou um gol de bola parada, que tinham 3 jogadores do Bragantino contra 1 e o Fabrício Bruno fez o gol de cabeça. Então, são situações que o São Paulo ainda tem o lastro no campeonato, mas precisa se recuperar. Tem o clássico, a oportunidade é contra o Santos, mas é um clássico, já não sabe se o Santos vai jogar com o time principal, se vai jogar com um time, o segundo time por causa da Libertadores, enfim, mas é um clássico. O São Paulo precisa se recuperar se quer vencer o campeonato, porque ontem realmente foi um time totalmente diferente daquele que a gente acostumou a ver e que se recuperou dentro do Campeonato Brasileiro. Ricardinho, você que já foi jogador... Oi, PC. Não, só para acrescentar o que disse o Ricardinho, 3 jogos em que o São Paulo foi neutralizado por adversários com estilos distintos. O Corinthians, que o São Paulo não conseguiu se encontrar no jogo.
Depois, a segunda partida com o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, e o jogo de ontem com o Bragantino. São 3 partidas, 3 adversários de estilos distintos, cada um tem a sua característica, e eles conseguiram neutralizar as ações do São Paulo, sendo que ontem o Bragantino, de certa forma, escancarou as fragilidades que o São Paulo tem. Então, isso é para se pensar. Está 6 pontos à frente na tabela, ok, uma posição que você pode administrar, mas 3 adversários conseguiram neutralizar as ações do São Paulo. Eu estava falando antes ali, PC, mas foi legal você trazer mais essas informações. Aqui é conversa, né? Pena que a gente está à distância. Se fosse aqui junto, todo mundo junto, seria muito melhor. Aí não acabava. Não acabava, mas essa é a graça, entendeu? Essa é a graça, que não acabe. Tem gente que fica aqui falando que a gente vai ficar... Você ainda ia cantar Luiz Melodia. Daria tempo, né? Mas, Ricardinho, o que eu queria te perguntar é sobre a postura do Diniz, que muito se falou sobre a discussão dele com o Tietê ali à beira do gramado, e muito a gente também fala e ouve, na verdade mais ouve, jogadores elogiando o Diniz nos bastidores, falando que o tratamento com o Diniz é uma coisa bacana, mas o que a gente viu ontem não foi nada bacana, não foi nada legal. E eu queria saber de você, que já esteve dentro de campo, se isso é normalizado, porque se a gente for tratar corretamente o que aconteceu, é assédio moral, tá? Se a gente for tratar, né, de uma forma séria. Mas no futebol, isso é naturalizado, Ricardinho? Como é que vocês encaram isso? Não, existe no futebol, Karine, primeiro a condução sempre do comandante. Cada comandante, cada treinador tem a sua forma de conduzir. E, lógico, os jogadores se acostumam a isso. Então, você tem treinadores... vou dar um exemplo, citar nomes. Você tem um perfil Parreira, que não precisava elevar o tom com ninguém. Outro atual, Paulo Autuori, não precisa elevar o tom com ninguém para comandar suas equipes. Outros que já elevam o tom, mas isso é característica, né? O Vanderlei gosta e cobra muito dos seus jogadores, né? Pelo que eu vejo, Diniz, eu não trabalhei com ele, atuei com ele pouco tempo no Corinthians e no Santos, mas vejo que ele é um treinador que ele cobra muito. Agora, o que aconteceu especificamente ontem passou do tom, né? Passou da medida, foi acima de qualquer tipo de situação que eu já tinha acompanhado no futebol. Existe bate-boca, às vezes no vestiário, uma cobrança mais forte, às vezes até nesses termos internamente falando. Agora, assim, de expor o jogador como foi ontem, realmente eu nunca tinha visto. Eu acho que ele exagerou. Acho que se o intuito dele era cobrar o Tietê, não foi uma cobrança. No meu entendimento, foi sim uma diminuição. Acho que ele acabou pelo que ele colocou, né, mascarado, ingrato. Ele acabou diminuindo, no meu entendimento, o Tietê nesse aspecto. E também a exposição, né, do jogador como profissional, entendeu? Então, eu acho que o tom realmente foi exagerado, não foi na medida certa, e acho que não deve ser dessa forma. É lógico que o futebol mudou muito, da minha geração também, mas mesmo assim, acho difícil ter uma situação como essa, como a gente viu ontem do Tietê com o Diniz. E para quem... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.